Qualquer vício ou comportamento que envolve dependência, basicamente duas coisas ativam aquele vício. Tédio, isso as pessoas muitas vezes não sacam, e o estímulo de querer aquilo. Pornografia, tem bons estudos mostrando que no cérebro a pornografia atua nas mesmas regiões e pelos mesmos mecanismos de outras drogas. Então você vê uma pista, sei lá, uma mina com uns peitão no TikTok dançando. Uma região no seu cérebro que a gente chama de área tegmentar ventral, não precisam saber esses nomes. ATV. ATV, essa área joga neurônios, que são células do seu cérebro, tem ramificações de neurônios até uma região chamada núcleo accumbente. E esses neurônios vomitam ali um neurotransmissor chamado dopamina, isso você já ouviu falar? Esse já. E te dá motivação em acessar a pornografia e fazer aquilo. Só que o que acontece, cara? Não é só, o cara não tá sentindo tesão de verdade. Não, cara. Ele acha que tá, mas não tá. Só que qual que é o problema, meu? Esse núcleo accumbente, ele fica ao lado de uma região chamada de estriado dorsal. E a região do estriado dorsal é a região do nosso cérebro onde estão os vícios. Então você começa a liberar muita substância aqui por um mecanismo chamado de neuroplasticidade, ou seja, mudança conformacional do seu cérebro, aquela circuitaria começa a migrar, cara. E aí você começa a formar um processo de dependência, o seu comportamento começa a precisar daquilo ali. E aí forma um vício. Que pira! E aí tem uma coisa interessante nisso, né, cara? Porque daí, por exemplo, tá, mas por que você não consegue parar a pornografia? Porque, pô, então eu não quero fazer pornografia. Porque a partir do momento que ela começa a dorsalizar, que nem ele tá falando, né? Ela vai criando uma rede, porque ele falou, é a rede do vício, não é a rede do hábito. É o mesmo lugar. Você é cheio de hábito. Ali, na neuropsicologia, a gente diz que ali é a formação de esquemas, onde você forma aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção. Que você faz, tipo, dirigir carro. Pensa assim, ó, essa região que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, é mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas. Bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro. Tá. Essa região dos vícios e dos hábitos. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas, tá ligado? Imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Canseira que não é se dirigir. Nessa regiãozinha aqui que aumenta a busca por comportamento recompensador, existe alguns receptores e neurotransmissores que são substâncias químicas que fazem isso acontecer. Tá. O principal deles, tem outros, acetilcolina, noradrenalina, até mesmo endocannabinoides, mas o principal dele é a dopamina, o neurotransmissor que atua ali. A dopamina, ela tem vários receptores, como se ela fosse uma chave que entra em fechaduras. Tem uns 4 tipos de fechadura. Uma em específico que está nessa região é o que a gente chama de receptor de dopamina D2. Conforme a dopamina vai ligando nessa região, os receptores, com o tempo, isso foi um estudo publicado na PNAS, de uma autora chamada Nora Volkow. Ela não viu com pornografia, ela viu com usuários de metanfetamina. Essa dopamina liberada ali começa a internalizar os receptores. Então o receptor está na membrana e eles começam a vir para dentro da célula, deixando menos receptor ali, fazendo com que exista uma necessidade de mais liberação de dopamina para alcançar o mesmo barato. Isso é um dos mecanismos da dependência. Mas olha que interessante, cara, e explicando o que o Fábio mostrou. Essa diminuição de receptores ali devido ao grande vômito de dopamina ali em cima, existe uma associação, a gente não sabe se é causal, mas quanto menos receptor você tem, menos o seu córtex pré-frontal está funcionando direito. Em outras palavras, menos poder o córtex pré-frontal tem de frear o comportamento. E isso cria um ciclo vicioso, porque você tem menos receptor, você precisa de mais substância que diminui o receptor. E eu não tenho cada vez menos freio. Cada vez menos freio. E aí o cara não só precisa mais de droga, como ele tem menos poder de frear o uso. Dá pra considerar a pornografia uma droga do ponto de vista que vocês estão... Dá pra considerar o uso de cocaína um hábito. Tá. Isso. Tá. É que pensa assim, Igor, vício não vício, vício não vício, grandes discussões, por exemplo, açúcar vicia, comida vicia, não sei o que vicia, isso vicia. Dentro do estudo de circuito,
não existe esses nomes para nós, vício ou não. A gente olha se aquele comportamento tá sendo disfuncional ou não. Existem critérios para caracterizar vício, se tem tolerância, se a pessoa prefere aquilo em função de outras coisas, se precisa aumentar o consumo para alcançar o mesmo barato. Existem alguns critérios. Ninguém sabe, a comunidade científica não chegou em alguns acordos, por exemplo, se açúcar vicia ou não. Mas o que a gente sabe no uso da pornografia é que os sistemas que estão envolvidos são os mesmos envolvidos com o uso de cocaína e a pessoa tem prejuízo funcional grave, cara.